Resolução SEDUC 81, de 19/10/2002, dispõe sobre o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo e a aplicação dos instrumentos de avaliação externa em 2022, e dá providências correlatas. E o cronograma de aplicação. 1. Provas de língua portuguesa e matemática no dia 30 de novembro de 2022. 2. Provas de ciências da natureza e questionário dos estudantes no dia 1º de dezembro de 2022. 3. Prova de língua inglesa no dia 1º de dezembro de 2022, em amostra digital para a rede estadual. Segunda, o horário regular de início das aulas adotado pela escola. Terceira, o tempo de realização das provas. De até 3 horas e 30 minutos, para os alunos do segundo e terceiro ano do EF, incluindo um intervalo de até 15 minutos. 2. De até 3 horas e 30 minutos, para os alunos dos demais anos, série avaliados. 3. Com o acréscimo de até 1 hora para alunos elegíveis aos serviços de educação especial. Quarta, a permanência mínima dos alunos na sala de 1 hora e 30 minutos. O secretário da Educação do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, à vista do que lhe apresentou a Coordenadoria Pedagógica, COPED, considerando que o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, SARESP, como um conjunto de instrumentos de avaliação disponibilizado às unidades escolares de diferentes redes de ensino paulistas, oferece indicadores de extrema relevância para subsidiar as tomadas de decisões em políticas públicas educacionais. Enquanto sistema de avaliação, o SARESP oferece indicadores ao Sistema de Ensino de São Paulo com vistas a reorientar práticas e propostas pedagógicas, contribuir para o fortalecimento da formação continuada docente, subsidiar o replanejamento escolar, apoiar ações de recuperação e aprofundamento das necessidades de aprendizagem identificadas a partir dos resultados obtidos pelas avaliações. A avaliação externa em larga escala, em nível estadual, viabiliza para cada rede de ensino paulista a possibilidade de análise comparativa dos resultados da aplicação das provas do SARESP e daqueles obtidos por meio de avaliações nacionais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Os resultados da avaliação do SARESP, por integrarem o Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, IDESP, constituem para cada unidade escolar importante indicador da qualidade do ensino oferecido, tendo em vista ainda a necessidade de informar a sociedade e a comunidade educacional sobre o desempenho do sistema de ensino. O aprimoramento dos diagnósticos a partir do processo de retorno às atividades presenciais nas escolas paulistas, avaliando os efeitos da pandemia Covid-19 e suas consequências no aprendizado dos estudantes, assume peculiar importância. O regime de colaboração, previsto no artigo 211 da Constituição Federal de 1988, dispõe: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino, com o intuito de melhorar os níveis de aprendizagem na educação de São Paulo. O disposto na Resolução SEDUC nº 7722 de 5 de outubro de 2022, que define os critérios que devem ser observados para que estudantes das redes municipais possam ter subsidiada sua participação no Sistema de Avaliação do Rendimento, SARESP 2022, resolve. Artigo 1º. A avaliação do SARESP realizar-se-á nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2022, com a participação de e todas as escolas da rede de ensino da Secretaria de Estado da Educação, SEDUC, em caráter obrigatório, incluindo estudantes do segundo, quinto e nono anos do ensino fundamental e terceira série do ensino médio de forma censitária, e do terceiro ano do ensino fundamental de forma amostral. Segunda, todas as escolas das redes municipais, da rede de ensino do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CETEPS), da rede de ensino do Serviço Social da Indústria, SESI, bem como as escolas particulares que manifestaram interesse e aderiram à avaliação, abrangendo, em qualquer dos casos, os estudantes matriculados nessas escolas, de forma censitária ou amostral, desde que possuam no mínimo 18 alunos por ano. Série objeto da avaliação nos anos, série descritos no inciso I. Terceira, o público-alvo do SARESP 2022 será considerado com base nos dados constantes do Sistema de Cadastro de Alunos, DEFCIT em SEDUC, de 31 de agosto de 2022, conforme a atualização feita pelas próprias escolas. Artigo 2º. A participação das escolas paulistas na avaliação do SARESP, a que se refere o inciso 2º do artigo 1º, será viabilizada com o acatamento das condições de adesão e com a observância das normas e critérios estabelecidos nesta resolução.
Primeiro, os municípios poderão ter subsidiada a sua participação no Saresp 2022, desde que observados os termos da Resolução SEDUC nº 7722, de 5 de outubro de 2022. Segundo, a participação da Rede de Ensino do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza CETEPS, da Rede de Ensino do Serviço Social da Indústria SESI, bem como as escolas particulares e das redes municipais não subsidiadas poderá ocorrer, desde que tenham manifestado interesse e assumindo os custos da avaliação, mediante adesão com assinatura de contrato diretamente com a instituição prestadora de serviços, contratada pela SEDUC-SP para a realização do Saresp 2022. Artigo 3º. No caso das escolas estaduais da rede estadual de ensino, a avaliação do Saresp abrangerá, além dos estudantes das classes de ensino regular, os estudantes das classes de recuperação intensiva de ciclo, RC, e de recuperação contínua e intensiva, RCI. Primeiro, os estudantes dos anos série envolvidos realizarão as provas na escola, nas classes e nos turnos, manhã, tarde e noite, que vem frequentando no ano em curso. Segundo, no caso das escolas do Programa de Ensino Integral PEI, turno único de 9 horas, a aplicação se dará no turno da manhã. Terceiro, no caso das escolas do Programa de Ensino Integral PEI de 2 turnos de 7 horas cada, a aplicação se dará no turno da manhã para as turmas do período da manhã e à tarde para as turmas do período da tarde. Quarto, nos dias de realização das provas, as escolas deverão garantir o funcionamento regular das classes de alunos dos anos, séries e modalidades de ensino que não serão avaliados no Saresp 2022. Artigo 4º. A avaliação do Saresp visa aferir o domínio de competências e habilidades e consistirá na aplicação de provas de língua portuguesa, matemática, ciências da natureza, incluindo língua inglesa em amostra para a rede estadual. Primeiro, as provas serão elaboradas tendo por base as habilidades do Currículo de São Paulo e as matrizes de referência para avaliação disponíveis em https://www.educação.sp.gov.br Programas e Projetos Saresp. Segundo, as provas cognitivas serão constituídas da seguinte forma. 1. Para o segundo e terceiro anos do ensino fundamental de itens de múltipla escolha e de resposta construída, de língua portuguesa e matemática. 2. Para os quinto e nono anos do ensino fundamental e terceira série do ensino médio, de itens de múltipla escolha, de língua portuguesa, língua inglesa, matemática e ciências da natureza. 3. Serão aplicados diferentes tipos de cadernos de prova para cada ano, série e respectivos componentes curriculares. Terceiro, as provas cognitivas dos componentes curriculares, a área a que se referem o caput deste artigo será realizada por meio da aplicação de instrumentos impressos, contendo uma amostra de escolas da rede estadual realizará as provas em formato digital, para fins de estudo. Quarto, haverá elaboração de provas escrita em braille e com texto em versão ampliada, de acordo com dados constantes do Sistema de Cadastro de Alunos, DEIFSITEM SEDUC. Quinto, os itens de múltipla escolha utilizados nas provas do Saresp, para garantir a comparabilidade e confiabilidade necessárias nas avaliações de larga escala, devem ter seu sigilo garantido, nos termos do 3 do artigo 7º da Lei Federal nº 12.527/2011 e 3 do artigo 10 do Decreto Estadual nº 58.052/2012. Artigo 5º. Objetivando atualizar os indicadores de nível socioeconômico e levantar informações quanto a aspectos de contexto e clima escolar. Na presente edição também serão aplicados questionários para alunos, pais ou responsáveis. Primeiro, os questionários socioeconômicos são voltados aos pais responsáveis e estudantes dos quinto, nono anos do ensino fundamental e da terceira série do ensino médio. Segundo, o questionário dos estudantes será respondido no segundo dia de aplicação das provas. Terceiro, o questionário dos pais responsáveis será entregue aos estudantes no primeiro dia de prova e devem ser devolvidos preenchidos no segundo dia de aplicação. Artigo 6º. Para a realização das provas deverão ser observados. E o cronograma de aplicação. 1. Provas de língua portuguesa e matemática no dia 30 de novembro de 2022. 2. Provas de ciências da natureza e questionário dos estudantes no dia 1º de dezembro de 2022. 3. Prova de língua inglesa no dia 1º de dezembro de 2022, em amostra digital para a rede estadual. Segunda, o horário regular de início das aulas adotado pela escola. Terceira, o tempo de realização das provas. De até 3 horas e 30 minutos, para os alunos do segundo e terceiro ano do EF, incluindo um intervalo de até 15 minutos. 2. De até 3 horas e 30 minutos, para os alunos dos demais anos, série avaliados. 3. Com um acréscimo de até 1 hora para alunos elegíveis aos serviços de educação especial. Quarta, a permanência mínima dos alunos na sala de 1 hora e 30 minutos. Artigo 7º. As provas serão aplicadas conforme os seguintes critérios.
e nas classes de segundo e terceiro anos do ensino fundamental por professores de primeiro, segundo ou de terceiro anos do ensino fundamental da própria escola, em turmas diversas daquelas nas quais lecionam. Segunda, nas classes dos demais anos, série do ensino fundamental e do ensino médio, por professores de outras escolas, observado o plano de aplicação das provas, elaborado pelas diretorias de ensino. Terceira, nas classes dos demais anos, série do ensino fundamental e do ensino médio, das escolas do Programa de Ensino Integral, PEI, preferencialmente por permuta com professores de outras escolas PEI, com complemento de carga horária na unidade de origem, observado o período de aplicação das provas e deslocamento, conforme o plano de aplicação das provas elaborado pelas diretorias de ensino. Primeiro, os professores aplicadores de provas de que tratam os incisos segunda e terceira do caput deste artigo, quando pertencentes às redes estaduais ou municipais, serão convocados pelas respectivas autoridades educacionais de competência, mediante ato de convocação que deverá conter a indicação da unidade escolar em que cada um irá atuar. Segundo, no caso de escolas de redes municipais ou da rede particular que não tenham possibilidade de atender ao disposto no inciso segundo deste artigo, as provas serão aplicadas por professores da própria escola, observando-se que para cada aplicador, a turma, ano, série seja diferente daquela, S, em que ele lecione e preferencialmente que ministre aulas de componente curricular diverso daquele, S, em que os estudantes se encontrem em avaliação. Artigo 8º. O processo da aplicação das provas nas escolas será acompanhado em cada turno por e representantes dos pais de alunos ou seus responsáveis, sob a coordenação do diretor da unidade escolar. Segunda, fiscais externos disponibilizados pela instituição contratada, que terão a responsabilidade de zelar pela licitude e transparência do processo. Artigo 9º. São requisitos para atuação como professor aplicador, e ter vínculo empregatício na rede de ensino em que atua e estar no exercício da docência. Segunda, participar dos treinamentos oferecidos pela escola, diretoria de ensino ou pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com sua vinculação. Parágrafo único. O professor aplicador deverá permanecer na unidade escolar durante todo o turno de realização das provas e preencher os questionários, quando for o caso, referente à sua turma de aplicação. Artigo 10. O professor aplicador, em atuação na turma que lhe for indicada, deverá e cumprir todas as normas e procedimentos constantes do Manual do Aplicador, do Vídeo Instrucional do SARESP e dos treinamentos. Segunda, zelar pela segurança e sigilo dos cadernos de provas e folhas de respostas, procedendo ao seu recebimento e entrega em envelopes lacrados e não permitindo seu manuseio por qualquer pessoa que não o próprio aluno. Terceira, manter na sala, a partir do início da prova, a presença exclusiva dos alunos da turma avaliada, salvo nos casos de comprovada exigência da presença de pessoa, S autorizada, S, para fornecer apoio específico a estudante, S elegível, EIS, aos serviços da educação especial. Artigo 11. O diretor da unidade escolar deverá informar aos estudantes, à equipe escolar e à comunidade sobre a necessidade e a importância da participação dos discentes na avaliação do SARESP. Segunda, divulgar aos estudantes, à equipe escolar e à comunidade, as condições, datas e horários de realização das provas, cuidando do cumprimento dos procedimentos formais. Terceira, organizar a escola para a aplicação das provas nos dias previstos na presente resolução, informando a comunidade sobre a interrupção do atendimento ao público em geral nos dias das provas. Quarta, assegurar a presença nos dias das provas de todos os alunos dos anos, série que serão avaliados. V. Indicar, em consenso com o Conselho de Escola para cada turno de avaliação, representantes dos pais ou responsáveis de alunos participantes da avaliação, para o acompanhamento previsto no inciso I do artigo 8º desta resolução. Sexta, indicar os professores de sua escola que poderão atuar como aplicadores em outras unidades escolares, de acordo com a demanda estabelecida pela diretoria de ensino. Sétima, informar os professores aplicadores de sua escola sobre o local em que atuarão nos dias das provas, conforme o plano de aplicação elaborado pela diretoria de ensino, e os demais professores que não atuarão como aplicadores, organizando as atividades escolares de modo a atender o disposto no segundo do artigo 3º desta resolução. Oitava, orientar os professores de sua escola, que atuarão como aplicadores, sobre os procedimentos a serem adotados nos dias das provas, que se encontram explicitados nos manuais de orientação e de aplicação e no vídeo instrucional do SARESP. Nona, organizar, com antecedência, o processo de aplicação das provas em sua unidade escolar, em conformidade com o disposto no artigo 7º desta resolução. X. Receber, nos dias das provas, os fiscais externos, de que trata o inciso 2º do artigo 8º desta resolução. X. Reiterar, juntamente com os fiscais externos, em horário antecedente ao de aplicação das provas e em cada turno de aplicação, para os professores aplicadores, as orientações específicas fornecidas nos manuais e no vídeo instrucional do SARESP.
13. Retirar e entregar os materiais de aplicação, em embalagens devidamente lacradas, na diretoria de ensino, conforme o caso, seguindo rigorosamente o cronograma de atividades estabelecido para o SARESP 2022. 14. Garantir a segurança, o sigilo e a inviolabilidade dos cadernos de provas e das folhas de respostas, a partir de sua retirada e durante a guarda, distribuição e o recolhimento até a sua devolução. 15. Atestar no Sistema Integrado do SARESP, SIS, a atuação dos fiscais e dos professores aplicadores, nos 2 dias das provas, e responder ao questionário de acompanhamento e controle da aplicação. Artigo 12. O dirigente regional de ensino, para efeito do que dispõe esta resolução, deverá e designar 2 supervisores de ensino, para acompanhamento das atividades do processo avaliativo, indicando um deles para responder pela função de coordenador de avaliação da diretoria de ensino. Segunda, zelar pelo cumprimento das normas e orientações referentes ao processo avaliativo. Terceira, divulgar para os diretores das escolas as datas e os procedimentos aplicáveis à avaliação, ressaltando a necessidade e a importância da participação, nos dias das provas, de todos os estudantes dos anos série a serem avaliados. Quarta, garantir o sigilo absoluto das informações contidas nos cadernos de provas, determinando a adoção de medidas de segurança nas etapas de acondicionamento, distribuição e recolhimento dos materiais de aplicação. V. Informar aos diretores das escolas sobre a presença dos fiscais especialmente contratados, responsáveis por acompanhar a aplicação das provas nas escolas, conforme previsto no inciso 2º do artigo 8º desta resolução. Sexta, organizar plantão para esclarecimento de dúvidas na diretoria de ensino, nos dias de aplicação das provas. Sétima, assegurar que os supervisores de ensino acompanhem e atestem a realização do treinamento dos aplicadores nas escolas de seu setor de trabalho. Oitava, dar suporte aos representantes de municípios, de escolas particulares e de escolas estaduais não administradas pela Secretaria da Educação, para supervisionarem todo o processo avaliativo e orientarem suas equipes escolares na aplicação dos procedimentos de avaliação estabelecidos para o SARESP 2022. Nona, convocar, conforme plano de aplicação das provas, elaborado pela diretoria de ensino e nos termos da legislação pertinente, os professores aplicadores das provas dos alunos das escolas estaduais, de que trata o inciso 2º e 3º do artigo 7º desta resolução. X. Decidir sobre casos não previstos na presente resolução. Parágrafo único. Além dos coordenadores de avaliação, a que se refere o inciso I do caput deste artigo, os demais supervisores de ensino da diretoria também deverão ser integrados às atividades do processo avaliativo no que lhes couber, de acordo com as atribuições inerentes ao cargo. Artigo 13. O coordenador de avaliação, a que se refere o inciso I do artigo 12 desta resolução, e o representante da Secretaria Municipal de Educação, indicado como coordenador de avaliação do município, responsabilizar-se-ão por e promover reuniões para transmitir orientações aos diretores das escolas e demais profissionais envolvidos no processo. Segunda, garantir o sigilo absoluto das informações contidas nos cadernos de provas, adotando medidas de segurança nas etapas de acondicionamento, distribuição e recolhimento dos materiais de aplicação. Terceira, organizar e coordenar o recebimento e a distribuição dos materiais necessários à realização da avaliação, de acordo com os procedimentos contidos no Manual de Orientação. Quarta, entregar e receber os materiais de aplicação, em embalagens devidamente lacradas, na diretoria de ensino e nas secretarias municipais de educação consideradas como polo, nos locais por elas indicados, seguindo rigorosamente o cronograma de atividades estabelecido para o SARESP 2022. Parágrafo único. O coordenador de avaliação deverá elaborar um plano de aplicação das provas, observadas as disposições da presente resolução e ouvidas as unidades escolares de todas as redes de ensino participantes, procedendo à sua divulgação aos diretores das escolas estaduais da região e aos representantes das demais redes de ensino. 2. Relatório do processo avaliativo disponibilizado no Sistema Integrado do SARESP-SIS, fornecendo informações sobre o planejamento e aplicação da avaliação estadual, em nível regional e local. Artigo 14. A Coordenadoria Pedagógica, COPED, poderá emitir instruções complementares que se façam necessárias ao cumprimento do disposto na presente resolução. Artigo 15. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial, e a Resolução SEDUC nº 116 de 2021, de 8 de novembro de 2021. Segunda,
a Resolução SEDUC número 124 de 2021 de 16 de novembro de 2021,